volta na Twitch. Mais uma vez. Bom filho a casa torna, hein? Renato. Matheus, tava com saudade da Twitch? Ah, eu tava, né? Aqui antes que tudo começou, estamos aqui, cantinho, a gente sabe como funciona por aqui, fica mais confortável, mas erros técnicos acontecem, né? É, isso aí. A gente tá em casa agora, Renato. Isso aí. Vamos lá. Manda ver. Vamos mandar ver agora, vamos só esperar a galera voltar aí. A galera entrar, na verdade, né? Que a galera Sim. tava lá no YouTube. E aí agora estamos chegando aí, estamos voltando. Pedindo desculpas aí realmente, galera. Pô, desculpa mesmo. Todo mundo que tava assistindo, acompanhando a gente por lá, né? E agora a gente tá chegando aqui. Então, muito obrigado para quem continua acompanhando, não desistiu da gente. Elisa, boa noite. Elisa tá de volta aí, que bom. Muito obrigado, Elisa. Renatinho, já mandamos o link lá no grupo. Já encaminhei lá. Então vamos continuar o programa onde a gente tinha parado. Na verdade, vamos dar um passozinho atrás aí, galera. Voltar para nossa pauta, para nossa pauta aí. E vamos falar agora então de futebol internacional, Matheus, que Bom, voltou com tudo, né? voltou com tudo, com muitas novidades também. Você vê aí pela imagem algumas contratações feitas pelos clubes aí, como o Barcelona, contratou o Lewandowski, próprio Arsenal, o Gabriel Jesus. Gabriel Jesus, se for falar de seleção brasileira, está voando. Ele que uma boa contratação pelos Gunners aí. No último jogo, último amistoso pelo Arsenal, marcou 3 gols contra o Sevilla. É verdade. Então, pelo início de temporada, o Gabriel Jesus vem muito bem. Tivemos a uma galera boa. ficou muito empolgada aí com o Jesus, hein? Sim. E além dele, também o Bayern de Munique. Mexeu bem, contratou o Mané, que estava no Liverpool, fez gol já foi campeão pelo Bayern de Munique. Então, boas movimentações no mercado europeu. E tivemos o Haaland, né? Erling Haaland se mudando para o Manchester City. Então, vocês querem começar por onde? Pelas Supercopas, falando das contratações aí. Acho uma boa Supercopa, já, Renato? Sim, as contratações a gente já até abordamos um pouquinho em outras lives, mas tivemos aí de bons confrontos, né? Bons jogos nesse final de semana, né, Matheus? Sim. Então vamos começar pela Supercopa da França, né? Supercopa da França aí que teve o campeão, Paris Saint-Germain, goleando o Nantes por 4-0, uma boa atuação de Neymar, com 2 gols e uma assistência aí, chegando a 21 gols em decisões, ficando atrás apenas de Pelé e Messi. Para muitos falam que Neymar é pipoqueiro, que não decide jogo. Olha aí, o homem tá empolgado, hein, meus amigos? Calma aí, mas tem uma ponderação aí pra se fazer, até com relação ao próprio Messi, Cristiano Ronaldo. Hoje em dia esses caras jogam muita final também por causa dessas Supercopas, né? Sim. Pô, Supercopa não chega a ser uma final, né? Título, É título, né? É título, Título, né? é título. Apesar de que se você for... Título é Apesar título, de que aqui no Brasil a gente tem estadual, né? Sim. Pois E é. se o Paris Se for botar Saint-Germain não na ganha balança... E se o Paris Saint-Germain não ganha uma Supercopa, vira crise lá. Então, com certeza. então fez bem esse título pro Paris Saint-Germain. O Paris Saint-Germain também se movimentou pouco nesse mercado daí, de transferências. Pelas últimas notícias que eu recebi, Renato Sanches do Lille podia estar pintando pelo time do Paris Saint-Germain. Mukiele também do Red Bull Leipzig podia estar pintando também. Então você vê que aos poucos também o Paris Saint-Germain vai se reforçando bem para a temporada. A gente sabe do potencial do Paris Saint-Germain, que a grande cereja do bolo que eles querem é Liga dos Campeões. Então tem muito mistério. Com certeza. E foi um jogo doido, né? O jogo esses jogos aí da Supercopa. Teve também o PSG passou fácil, na verdade. Passou fácil. E quem foi um grande jogo foi na Alemanha, né? Entre Bayern de Munique. 4-3, jogaço. 5-3. 5-3.
5-3, jogaço. Muitos diziam se haveria vida, né? O Bayern de Munique sem o Lewandowski. Está se provando isso. O Bayern de Munique jogou muito bem, mostrando seu poder ofensivo, jogando num 3-4-3 ali, com bastante movimentação com o Sané, com o Mané também. Olha essa dupla, Sané e Mané, hein? Acho que vai dar liga essa dupla aí, Renatinho. Sim, sim. São grandes jogadores. Tem tudo para dar certo. Acho que o Bayern contratou bem. Perdeu um grande jogador com o Lewandowski, mas não ficou muito atrás, não. Acho que até porque no campeonato alemão, ainda mais agora com o Borussia, né, mais desfalcado, perdeu o seu grande jogador, né, o Haaland. Então, se já era fácil pro Bayern de Munique, acredito que vai ficar um pouquinho mais tranquilo ainda. Mesmo sem o Leva. Sim. E depois desse título, o Bayern conquistou sua 16ª Supercopa da Alemanha. Então você vê a hegemonia aí do Bayern nas Copas, né? E na Bundesliga em geral. Acredito que o Bayern também fez boas contratações. Ali do Mané contratou o Elite agora há pouco. Zagueiro holandês muito bom. Então a gente vai ver o Bayern de Munique se fortalecendo, com bons reforços, com bom poder ofensivo e sempre favorito, né, para conquistar uma Liga dos Campeões. E o que aconteceu com o Bayern de Munique ano passado, que foi eliminado na Copa da Alemanha, até por goleada, é do futebol. Sim. Deixa eu interromper vocês a gente vai ver novamente, rapidinho. Né, já estamos aqui de volta com 5 espectadores. Boa. Galera, mais uma vez, agora que a gente já tem mais gente assistindo a gente, pedir desculpa pela transmissão lá no YouTube, que realmente falhou. Hoje, desde mais cedo, estava tendo problema. E aí a gente decidiu voltar aqui para a Twitch, que é a nossa casinha, onde a gente já está bem acostumado. A gente já tá aqui mais à vontade. E aí perguntar para vocês primeiro se a transmissão tá boa, imagem, áudio, se tá dando pra ouvir e pra ver a gente aqui. E pedir aí, desculpa, agradecer vocês que continuam aqui com a gente. E compartilhar o link aí pra galera que não sabe que a gente tá agora na Twitch. Que a gente tinha marcado hoje no YouTube, mas tivemos problemas lá, então quem estiver aí chegando no chat agora... se puder responder se tá tudo certo. A Elisa já falou que tá tudo certo com a transmissão. Muito obrigado, galera. Desculpa mais uma vez. Mas vamos agora então falar. Vamos pra Europa, pra Inglaterra. Lá na Inglaterra, então, como é que foi a Community Shield, Matheus? Campeonato tradicional aí entre os campeões, né, da Copa e da Liga. E deu o Liverpool, né? Sim, Liverpool ganhou do Manchester City por 3-1. Um jogaço também. A gente sabe quando esses dois clubes se enfrentam, sempre um grande espetáculo, né? Não foi diferente. Eu vi um Liverpool mais intenso, criando mais chances do que o Manchester City. Lógico que a gente está falando de início de temporada, né? E o Manchester City está bem com peças novas, tem o Alan aí tentando se adaptar ao esquema do Guardiola. Então, mas você vê pelo lado do Liverpool, contratou um atacante muito bom que estava no Benfica, o Darwin Núñez, uruguaio, jovem, um talento do Uruguai. E que fez o gol decisivo, né? Fez um gol decisivo, que promete muito nessa temporada. A gente vê também a recuperação do Thiago, o meio campo muito bom também. Ele sofreu a temporada passada com lesões, né? Ficou fora de alguns jogos importantes. Mas a gente vê que ele está saudável, ele vai ser importante para o Liverpool. Então o Liverpool vai ganhando corpo, vai ganhando o time aí. Também tem, além dele, o Luiz Dias, né? Chegou no meio da temporada e já ganhou seu espaço. E para quem tem dúvida também, se pergunta, que o pessoal estava nesses rumores aí, se o Firmino vai sair do Liverpool, né? Ele falou que fica no Liverpool, que não tem nenhuma negociação com outro clube e que a vontade dele é ficar. Então... É que tá ficando sem espaço o Firmino, né, Renato? O Firmino... ele não vive um momento muito bom no Liverpool. Já de algum tempo, algumas lesões.
ele tá perdendo espaço. Eu acho que é o momento dele realmente tentar novos ares, sabe? Igual, diferente do que fez o Jesus, time. por exemplo, né? Que Sim. tava sem espaço no City, foi pro Arsenal, e lá no Arsenal ele é o camisa 9, né, meus amigos? Exatamente. Então, de repente, tá na hora mesmo do Firmino voar aí por novos ares, tentar em outro clube, que não seja na Premier League, que seja em outro país. Talvez ele volte aí ao futebol alemão, mas ele tem que fazer alguma coisa, tem que mudar um pouquinho. Ele é Só, um bom jogador. Então, ele voltar a ser aquele cara, né? Definidor de só partidas. consertando um erro que eu fiz, meus amigos. Sim. Eu tinha falado do 16º do Bayern. Foi o 10º título do Bayern e é o 16º título do Liverpool na Supercopa da Inglaterra. Então acabei fazendo confusão. E foi o primeiro título do Klopp, da Supercopa da Inglaterra. Era o único título que faltava pro Klopp no Liverpool. Então foi um título legal aí ter conquistado. Dois times que estão ganhando título toda hora, né, Matheus? Então, sim, normal fazer essa confusão aí. Com certeza. E a gente pode esperar do campeonato inglês esse ano realmente Liverpool e Manchester City dominando mais uma vez? Ou vocês acham que o Chelsea, o Arsenal tem chance aí de surpreender? Olha, ser sincero, eu até estava vendo as últimas entrevistas do Thiago Silva. O Thiago Silva diz que acredita no potencial do Chelsea. Chelsea que até que fez boas contratações também nesse mercado. O time ajustado com o Thomas Tuchel. Tivemos até rumores aí que o Neymar podia pintar por lá, ou até o Rafinha, mas Rafinha acabou indo para o Barcelona também. Mas é um time que pode chegar junto, mas que é muito difícil, né? Pelo elenco que Liverpool, Manchester City, pela batida que eles vêm tendo nesses últimos anos, é muito difícil. A gente tem o Manchester United também tentando se ajeitar, tentando se acertar ali. Mas a gente tá bem abaixo, né? E a gente também tem essa polêmica aí do Cristiano Ronaldo, não sabe se fica para a temporada. Ele já começou a temporada treinando, né, com o Manchester United. Ele já jogou até amistoso aí, fez gol. Então a gente não sabe como vem o Manchester United aí para a temporada. O Arsenal pode ser que surpreenda pelas novas peças contratadas. E tem um Tottenham, né? Tem agora o Richarlison, com boas peças ali que pode também surpreender. O Cristiano Ronaldo tá doido para sair, Renato. Se arrependeu? Com certeza. O Manchester não vai brigar por grandes coisas esse ano, mais uma vez. Então, ele tá doido para ir embora agora. Tá difícil arrumar alguém que pague o que ele quer, né? Tá meio complicado. Porque ele bate na porta de um, bate na porta de outro e, assim... Pelas últimas notícias que rolaram aí, falaram que ele podia voltar até pro esporte, imagina. Voltando só para jogar ali dentro do campeonato. Fim de carreira, hein? Ele tá chegando mesmo decadência. No momento de... Eu não vou nem falar que é decadência. Ele ainda joga em alto nível, mas... Decadência jogar no esporte. Não me interpretem mal, Cristiano Ronaldo. Porque talvez o esporte seja o único que queira bancar o salário dele, né? A grana dele. Talvez se ele tivesse uma pedida menor... Pois exatamente. Ele ainda poderia jogar em algum outro time alemão, francês, italiano, espanhol, que seja. Enfim. Até nas últimas lives eu tinha trago informações que o Cristiano Ronaldo podia pintar no time do Bayern de Munique, mas os diretores do Bayern acabaram até recusando o Cristiano Ronaldo. Né? Então, pra você ver como ele tá a fase. Não tem muito perfil de contratação do Bayern, né? Pela idade avançada. Não faria muito sentido. E até o Paris Saint-Germain também, né? Um cara que aí já foi melhor do mundo, pra você ver que ponto que chega, né? Ponto que chegamos. O Cristiano Ronaldo tá batendo na porta de vários clubes aí europeus. E vai pra última Copa do Mundo dele, né? Exatamente. Com certeza. Quanto mais tempo ele parado, sem jogar, eu não sei se ele vai, começando agora a Premier League, se ele vai deixar pra lá, vai jogar, até pra se manter em forma para a Copa do Mundo. Vai ter que fazer. Essa ideia de sair nessa janela agora de meio de ano,
talvez só na janela de janeiro. Enfim, pode acontecer. Você vê, Matheus, Cristiano Ronaldo chegou a faltar alguns treinos no começo, né? E o Messi e o Neymar... Se fosse o Neymar, hein? E o Messi e o Neymar, pelo contrário, voltaram mais cedo para treinar. Estão voando, né? Jogaram muito bem. Se é o Neymar, imagina. Estão muito focados para a Copa do Mundo, né, Renato? O Neymar e o Messi. Sim. Mas se é no Brasil, se é o adulto Ney, já viu. Mas o Neymar já fez bastante detonando coisa. Cara. Mas já fez bastante isso também. Faltar treino, dar migué. Não pode passar com a mão na cabeça também, não. Olha, falando em não passar a mão na cabeça, passa a cabeça não. A gente vai botar o assunto polêmico agora, hein? A pauta é a seguinte. Até tá cortando aqui. Qual é o limite ético das contratações no futebol? Matheus e Renato, pauta séria, pauta polêmica. Vocês viram aí que essa semana o Flamengo fechou a contratação do chileno Pulgar. E saiu ontem a notícia de que o Bahia contratou o jogador Marcinho, né? Então, 2 casos aí até bem parecidos, né? Para quem não sabe, o Pulgar, ou Pulgar, enfim, se quiser falar mais português, atropelou e matou um senhor de idade em 2013, tá? A exemplo, né, Matheus, do Marcinho, que era jogador do Botafogo na época, atropelou também, matou um casal. A grande diferença aí, né, é que o caso do Marcinho ainda está sendo julgado e o do Pulgar foi julgado, né? Ele já pagou a pena, mas aqui a gente está discutindo ética, né? Até porque a pena que ele foi condenado, na minha opinião, muito branda, muito leve, uma pena para quem atropela, mata alguém, não presta socorro, né? Para quem não sabe, esse senhor de idade, ele ainda ficou 1 hora até dar sua morte, do atropelamento até sua morte, e o novo jogador aí do Flamengo fugiu. Poderia ter salvo a vida desse senhor se tivesse prestado os socorros, mas não fez isso, foi condenado lá no Chile. Apenas a uma pena, Matheus Renato, de 300 dias, que ele cumpriu em casa, então não chegou nem a ficar preso. Vida que segue para ele, e hoje tá aí, jogador de futebol. Então, o que vocês acham aí? Trazer também a galera do chat para participar com a gente, porque também cada um pode ter sua opinião, não tem problema. Muita gente na rede social foi contra aí a contratação dele, mas agora já o discurso já é um pouco diferente, né? Quem quer começar aí? Não existe ética no futebol. Ainda mais no futebol brasileiro. Não é só o caso dele, do Marcinho. Tem um próprio, se a gente for aprofundar mais, tem um Bambu no Corinthians, onde a torcida do Corinthians não queria o Robson Bambu. Tem o próprio Cuca, que não treinou o Corinthians por o que aconteceu com ele quando ele era jogador. Enfim, não vou entrar muito nesse assunto, mas... Não, a gente pode entrar aqui sim, Renato, pra quem não sabe. Cuca foi condenado por estupro quando era jogador de futebol na Suíça. Não foi na Suíça? Foi na Suécia. Na Suécia. Não pode pisar lá até hoje. Só deixa eu confirmar. E vida seguiu pra ele também, né, Renato? A vida seguiu pra ele. Como eu falei, tem o próprio Bambu no Corinthians, que é um caso que ainda está sendo investigado. Foi na Suíça mesmo, só confirmando. Na Suíça. Então, assim, não existe ética no futebol brasileiro, não. Torcedor é o seguinte, torcedor pensa dessa forma, infelizmente. Não fez com minha família. Importante que ele vai ajudar meu time a ganhar, a ser campeão. O cara não tá nem aí pro torcedor. A maioria dos torcedores no Brasil não estão nem aí pra índole do jogador, pro caráter do jogador. O jogador é honesto, se não é.
se é criminoso ou não. O torcedor quer, infelizmente, a maioria dos torcedores estão preocupados com o desempenho dele em campo. O que o cara faz fora de campo, o torcedor só critica quando o time dele é prejudicado pela atitude dele fora de campo. Fora disso, a gente sabe que, infelizmente, é o que você falou. No início, até quando era ventilada essa contratação, muita gente chegou a surgir, né? Hashtag, né? Não, Pulgar não. Mas, infelizmente, não foi à frente e é o que acontece aqui no futebol brasileiro. São vários casos, tanto esse como o do próprio Marcinho, que também foi para o Atlético Paranaense e a torcida do Atlético Paranaense também não queria ele lá. Ele chegou a jogar, né, Matheus? Ou ficou lá pouquíssimo tempo. Matheus, o Bahia, que levanta tanto essa bola, né, de clube do povo, já fez ações sociais bonitas na rede social antes, né? E agora o próprio Bahia, que falou tanto aí de ser o clube do povo, contratou o Marcinho, né? Dá para separar as coisas? Dá, porque o futebol não é uma bolha, né? Acho que muitos torcedores vivem numa bolha do futebol, mas tem que ver o ao todo, né? Eu só discordo do meu amigo Renato na questão da torcida, que não é a maioria dos torcedores que aceitam esse tipo de contratações. Já vi a própria torcida do Botafogo já fez pressão por contratações tipo essa. A própria torcida do Fortaleza, quando o Marcelo Benevenuto foi contratado, queria bateu na ex-namorada dele, então a torcida não queria. Então, assim... Mas tá lá, né? Tá lá. Tá lá, é titular do time, e enquanto ele tá rendendo, o torcedor não fala mais nada. Né? Ó, a Elisa lembrou aqui, gente, que alguns casos felizmente funcionam. Como o Santos, né, que desistiu da contratação do Robinho por pressão popular, mas muito também, Matheus, por pressão do patrocinador master do Santos na época, né? Os patrocinadores começaram a cortar o patrocínio do Santos, começou a cortar salário. Então, quando essa pressão começa a coçar o bolso, aí os dirigentes recuam, né? Então, isso tem muito a ver com o pensamento dos dirigentes dentro do futebol. Os dirigentes, eles querem um retorno, eles querem a contratação. Então, eles não estão nem aí se ele atropelou, se ele matou. A gente vê também até o caso Bruno, né? Que matou... assim, não vou entrar nessa história, mas vamos lá. Então, isso tem muito a ver do pensamento dos dirigentes do futebol. Isso tem muito a ver disso também. Então, assim... Mas, Matheus, esse caso do Bruno, sabe o que o torcedor fala? Eu acho um absurdo. Sim. Ele era bandido, ele é assassino, mas agarrou para... Cara, e pode ter certeza que vai ter muita gente falando isso do Pulgar agora também, Renato. Porque isso é revoltante. Infelizmente, o Matheus falou do pensamento das diretorias, e eu concordo, mas eu acho que se estende também para a torcida. Eu acho que o Renato tá certo, sim. Não é claro que não é todo torcedor, mas infelizmente eu vi muitos comentários que foram o seguinte: até o Renato falou bem aí, na rede social teve uma pressão antes da contratação. Mas depois que contratou, eu vi muita gente falando, agora botou a camisa do Flamengo, tem que apoiar até o final. Parece que muda. Não tem que apoiar. Exatamente. Mas assim, isso depende do que eu falo do dirigente, né? Porque qual o limite dessas contratações? É dos próprios dirigentes. Porque, vou pegar um exemplo recente, né? O zagueiro Renan atropelou, o zagueiro Renan, ex-Palmeiras, que estava atuando no Bragantino, atropelou também motociclista. Foi encontrado também uma garrafa de vodka no carro dele, não sabia se ele estava embriagado ou não. E depois que saiu a notícia, o que fizeram? O Clube Palmeiras, o Clube Bragantino, rescindiram o contrato do jogador. Então é isso que tem que ser feito antes de fazer um tipo de uma contratação dessa. Isso vai depender dos dirigentes e também de como funciona a filosofia do clube, de qual o pensamento. Isso que a gente tem que ver como que os dirigentes desses clubes pensam.
Eu fiquei muito triste quando soube dessa notícia que o Marcinho tá vendo para Bahia, ainda mais pelas ações que o Bahia ele sabe que é importante para o nosso futebol. Então, isso tem muito a ver também do pensamento dos dirigentes do clube de futebol. O dirigente pensa como muitos torcedores pensam. Ele não fez no meu clube, então ele não manchou, não pichou minha camisa. Ele fez isso daí, cometeu esse erro, foi em outro clube. Então vamos tentar dar uma oportunidade para ele. E aí vai com a tolerância do torcedor. Aí se amanhã ou depois esse cara vacila novamente com a camisa do seu clube, um exemplo. Aí aquele torcedor que pensa diferente da gente, vai falar, pô, manda esse cara embora. Isso é o que? Esse cara não presta, tá vendo aí? Mas como ele fez com a camisa de outro clube, então o torcedor não tá nem aí pro passado do cara. Entendeu? Muita gente fala, já falaram pra mim, eu participo de um grupo de WhatsApp, sabe que a pessoa falou pra mim? Ele não vai namorar com minha filha. Ele não vai passar o Natal, as festas de final de ano comigo. Pois é. É isso aí, é lamentável. Porque muitos dirigentes ainda vivem numa bolha dentro do futebol, né? Mas a gente sabe que futebol não é uma bolha, né? Tem todo o contexto por volta dele. Futebol o futebol faz parte da sociedade e muita gente acha que no futebol pode tudo. E na verdade não é assim. Concordo, hein? A Elisa falou aqui, ó, que os clubes deveriam adotar cláusulas que isentam de pagar multas de rescisão nesses casos. Acredito que tenha, né, Matheus? Acho que uma quebra de contrato aí. Sim, com certeza. Antigamente não tinha, não. Na época do Bruno, não tinha, não. Mas agora... Verdade, na época do Bruno, bem lembrado. Foi, inclusive, uma novela. O Flamengo teve que pagar tudo, se eu não estiver enganado. Mas agora... O Bruno queria até, inclusive, processar o Flamengo e tal. Cara, é lamentável. Com certeza. Pra mim é lamentável. Quem quiser até discordar aí nos comentários, depois no YouTube também, não tem problema nenhum discordar, né, meus amigos? Respeitosamente aí, deixar seus argumentos nos comentários. Mas eu não consigo separar não, Matheus e Renato. Eu não consigo separar. Pra mim, assim, é muito delicado. Mas eu como torcedor, minha torcida é pra que o cara nunca entre em campo, realmente. Se entrar em campo, que não faça, não seja importante para nada, e que seja esquecido. Bom, tecnicamente falando do jogador, ele é um Pires da Mota melhorado. Não, assim, de verdade, é um bom jogador. Ele é um bom jogador. Não é um craque. É um bom jogador. Mas... Como ele no mercado não é Álvaro, tem um monte. Tinha outros, concorda né? Comigo? Tinha outros. No mercado tinha outros. Tinha sim. Não, e o Flamengo que tá aí contratando pra caramba, né, Matheus? Vidal. Sim. Muito perto agora de fechar o Oscar. Muito perto de fechar com o Oscar. Não precisava. Não precisava e já que é pra falar de polêmica também, sei que você tá encerrando essa parte aí, mas... Mais casos de racismo ontem no Paraná, Atlético Paranaense e São Paulo. E aí depois vão dizer que é argentino que é racista, é colombiano. O que acontece é o seguinte, amigos, hoje até eu estava ouvindo algumas entrevistas de alguns especialistas, é que no Brasil existe lei contra racismo. Na Argentina, o cara vai lá e imita um macaco, na Colômbia, no Equador, e fica por isso mesmo. Por quê? A Conmebol larga dá uma multinha de 100 mil reais, pede desculpa em rede social e fica por isso mesmo. E aí querem fazer nós aqui engolirmos que no Brasil não existe racismo. O racismo são dos nossos irmãos. Claro que não. Racismo tem no Brasil e muito. Cara, e a cena ontem, vocês viram? A mulher com a criancinha, cara. De pau, hein? Com a criancinha. Infelizmente. Fazendo gestos. Próximo ali de uma segurança negra, cara. Isso aí eu até comentei com vocês. Falei que nem dava vontade de comentar esse assunto aí. Mas tem que ser comentado, assim, né, Matheus? Eu vi muita gente falar, o segurança poderia fazer alguma coisa. Os stewards não podem fazer nada. Se eles botarem a mão em alguém ali, tá arriscado eles apanharem. Eles não usam arma, não usam nada. Ele não pode dar voz de prisão. Ele pode chegar e falar, não fala não. Aí vem um monte de gente pra cima dele e vai fazer o quê?
Bom, vamos falar do GP da Hungria? Pra gente mudar um pouquinho aí a pauta agora, então. Vamos falar de Fórmula 1. Meus amigos, tô até com a camisa da Red Bull Racing aqui hoje, porque é o seguinte, hein? Acabou o campeonato, hein? Não precisa nem voltar das férias, ô Renato. Não precisa não, acabou. Porque quando os pilotos da Ferrari não entregam, a própria Ferrari entrega. Então, o campeonato acabou. Pô, cara. Ontem o cara rodou. De novo. O cara passou, rodou. Ele rodou para ver quem estava atrás dele, voltou de novo, passou e ganhou a corrida. E se não tivesse problema no treino de classificação, a potência lá do motor, trocou lá algumas coisas no motor, tinha ganho com essa corrida com o quê? 20 segundos na frente? Ou até mais. Ia ser uma corrida hiper mega tranquila. O que aconteceu ontem com a Ferrari, amigos? Lamentável. Foi lamentável. E o Binotto tem culpa sim. E o Binotto falar que não aconteceu nada de errado, foi tudo normal. Será que eles não perceberam que a estratégia de colocar os pneus duros não estava dando certo? A Haas já tinha colocado, a própria Alpine, que largou lá na frente, foi ficando para trás quando trocaram com pneus duros. E a Ferrari foi lá logo com o Leclerc, que ainda briga matematicamente pelo título, apesar de ser difícil, mas agora ficou quase impossível. Já era. Deram esse vacilo de novo, cara. E não vai acontecer nada com o Binotto. Não é possível. Vamos deixar porque a imprensa italiana, na corrida passada, detonou o Leclerc. Falou do emocional do Leclerc, da cabeça dele, tudo. Será que agora não vão detonar o Binotto? Vão passar a mão, vão passar pano pro Binotto? Se o Binotto é da... Vou falar, se o Binotto é da Aston Martin, com aquele cara lá, o pai do Stroll, que só o que vale é o que ele manda, ou se o Binotto é da Mercedes, se o Binotto é do Barça Nietzsche, Álvaro, o que acontece com ele? Vou te falar diferente, Renato. Se o Binotto é brasileiro, argentino, né? Tinha caído há muito tempo. Camaronês, justa causa. Qualquer coisa assim, já estava sendo massacrado. Matheus, a Ferrari entregou o campeonato esse ano, hein? Pô, eu fiquei assim, de novo, entregou. O Leclerc começa tão bem uma corrida, só que parece que a estratégia da Ferrari não encaixa, né? Acho que tá faltando um pouco mais de visão de corrida, um pouquinho mais de... né? Então fica... exatamente. E o Binotto falou que era uma corrida para a Ferrari, que ele não queria menos do que primeiro e segundo, e os caras nem não podem chegar. E a estratégia foi tão errada que depois eles pararam de novo para botar pneu macio, Renato. Quer dizer, ali eles deram testado, né? Nem a melhor volta da prova, nem o ponto da melhor volta, quando ele colocou pneu macio, eles conseguiram, cara. É verdade, mas o ponto de melhor volta foi do Hamilton, hein? Exatamente. Que pra mim foi o piloto do dia. E um ponto de atenção para a Mercedes. Pela primeira vez, a Mercedes fez segundo e terceiro sem nenhuma das equipes grandes ali na frente terem carro quebrado. Quer dizer, verdade. Red Bull estava completa, Ferrari completa. Ferrari que abre o olho. A diferença para o Mundial de Construtores para a Mercedes caiu consideravelmente. Se a Ferrari não abrir o olho, vai perder o segundo lugar para a Mercedes. Então, a Elisa comentou agora, ó. Agora o campeonato é Ferrari versus Mercedes. A diferença, Renato, é de menos de 40 pontos nesse momento, hein? Isso. Elisa, acho que ainda não. A Ferrari ainda tem um carro muito bom. O problema da Ferrari são os estrategistas. É o controle de corrida da Ferrari. Vocês viram ontem que antes da largada, eu assisti a corrida depois, eu não consegui assistir no horário. Esse ano meus horários não estão batendo, mas enfim. Força acontece. Mas vocês perceberam o Verstappen largando em décimo, tranquilo, sorrindo antes da corrida. Verdade. O Christian Horner também. Em outras provas, em outros anos, o Verstappen largando em décimo.
Ele tá com a cara amarrada, a cara fechada, reclamando de todo mundo. Porque vocês já perceberam, né? O Verstappen, ele nunca assume que erra, que acontece... mas aí é o seguinte também, Renato, o campeonato o estilo já tá dele, no é o jeito dele. bolsinho, o campeonato já tá no bolso. Sim. Aí o ele cara tá também bem fica mais tranquilo. leve. Porque tinha tudo para ser um final de semana trágico para Red Bull. P10, P11 com Pérez. Pérez, pelo amor de Deus, Pérez não vai. A gente chegou a elogiar o Pérez esse ano, mas não vai. Então, assim, acho que, cara, tá faltando mais atenção à Ferrari. As trocas com o Carlos Sainz, cara, errando, troca no pneu traseiro, um problema para trocar nas duas paradas. Isso também acabou prejudicando o Sainz. Cara, como pode uma equipe grande, uma equipe que era apontada até o GP de San Marino, até o nosso convidado, Rodrigo Matar, falou: vai ser difícil segurar a Ferrari se ela ganhar em casa em San Marino. E depois dessa prova de San Marino, que é onde o Leclerc também acabou errando, cara, mudou tudo. O Verstappen, a Red Bull começou a tomar conta e agora a Mercedes está evoluindo aos poucos ainda acho que vai brigar por título. Não, enfim, vai brigar por vitórias. Quem sabe? Russell fez a primeira pole do ano, né? Exatamente. Foi uma surpresa muito boa, agradável, positiva para a Mercedes. Pode ser que com essa virada agora de campeonato aconteçam mais poles, mas ainda acho que para ritmo de prova, de corrida, para brigar por vitórias, a não ser que seja assim, pista molhada, ou aconteça algum acidente, mas para brigar por pódio, segundos lugares, para os dois pilotos da Mercedes estarem ali brigando no pódio e tirar essa segunda colocação dos construtores da Ferrari, é viável. Isso pode acontecer sim. Então, férias agora, né? Férias. Paradinha de um mês aí. Isso, volta no final de agosto, se eu não estiver enganado. No GP da Bélgica. 28 de agosto. 28 de agosto, exatamente. Final de semana para o automobilismo brasileiro, internacional, foi muito bom. Tivemos vitória do Brasil nas categorias de suporte na Fórmula 3. A Sprint Race, o Caio Collet ganhou. Na Sprint Race também, na Fórmula 2, o Tubarãozinho, o Enzo Fittipaldi, foi terceiro colocado. E na Fit Race, que é a corrida longa, no domingo, o Tubarãozinho também fez um outro pódio. Foi segundo colocado. Felipe Drogovic teve alguns probleminhas com o seu carro, mas ainda segue líder aí da Fórmula 2. Só fazendo uma menção ao Enzo Fittipaldi, ele corre em uma das piores equipes da Fórmula 2, que é a Charrua. E ele faz milagre. Já está na hora de patrocinadores brasileiros olhar ele com mais carinho para tentar colocar aí, até as equipes mesmo da Fórmula 2, em vez de ficarem só de olho em pilotos de academia, Williams, Ferrari, piloto da academia McLaren, Mercedes, deu uma chance para o Enzo Fittipaldi, para o próprio Drogovic, numa equipe melhor, porque a MP, que é a equipe do Drogovic, é uma equipe mediana. Drogovic também faz milagre, só que as outras equipes estão chegando. Então, apesar da diferença ter caído, o Drogovic ainda é líder desse campeonato, ainda vai brigar pelo título, mas a MP precisa melhorar muito. Mas o Drogovic tem patrocínio, agora o Enzo Fittipaldi numa equipe melhor, vai brigar por vitórias e vai brigar por campeonato também. Então, alô patrocinadores brasileiros, ajudem o Tubarãozinho. Quem Envolve sabe muito ele dinheiro, não pode né, ser Matheus? o próximo piloto na Fórmula 1. Envolve muito Brasil. dinheiro, né, Matheus? Sempre envolve. Até na Fórmula 2, Sim. eles estão já de olho nos pilotos que vão trazer investimento para a equipe. Sim. Com certeza. Desculpa, Matheus. O Yuri Vips, que era um piloto chegou a testar pela Red Bull. O que aconteceu? Ele teve também um caso de racismo. A Red Bull desligou ele. Até o Verstappen falou que ele foi idiota, né? Desligou ele, mas a equipe do Yuri Vips na Fórmula 2 falou que não iria desligá-lo por questões também financeiras. Porque o patrocinador dele deixava muita grana na equipe, então
eles iam aguentar o cara. E estão aí. É isso aí. Bom, vamos falar um pouquinho de UFC? Vamos lá. Opa, o título só voltou lembrando, pro Brasil, hein? Rapidinho. Antes do UFC, só lembrando. Sebastian Vettel Ah, anunciou a boa. aposentadoria Pô, muito importante na isso aí. Fórmula 1. Estava pulando isso aí. Tetracampeão mundial. É um ótimo piloto, mas não foi bem na Aston Martin. E quem vai substituir é Fernando Alonso. No futuro nós vamos saber se o Alonso fez uma movimentação boa, mudando de equipe ou não. Hoje, minha opinião, que o Alonso não fez muito bem, não. Mas fiz uma besteira, entre aspas, né? Mas assim, é o que você falou, Renato. A gente não sabe como é que vai estar a Aston Martin ano que vem. A gente não sabe se ele ia ter também espaço na própria Alpine, né? Sim. O Ocon ter crescido muito, tá com rendimento até melhor que o próprio Alonso. Sim. E o Vettel já estava um pouquinho cansado também, porque ele defende tanto a sustentabilidade e a Fórmula 1 está longe disso ainda, está começando ainda, então ele estava se sentindo meio que um peixe fora d'água. Vai fazer falta, hein? Vai fazer falta, hein? Vai fazer falta. Eu não descarto que ele possa correr em outras categorias futuramente. Acho que ele deve fazer um ano sabático, ele ainda é novo. Então, mas pode ser que ele vá para uma categoria de turismo, Fórmula 1, Fórmula Indy, até a própria Stock Car fez uma brincadeirinha, não sei se vocês viram. Não. Uma chamadinha lá, Vettel na Stock, atenção, Vettel na Stock. Quem sabe, né? Isso aí eu acho difícil. O UFC, porque aí sim o título voltou pro Brasil, Renato. Voltou pro Brasil. Amanda Nunes teve chance de finalizar, foi muito bem a Leoa, gostei muito dessa luta. Ela não foi nem ainda bem, ela foi muito superior à outra luta quando ela perdeu para a Penha. Dessa vez, totalmente dominante. Eu acho que um pouquinho ali no quarto round, ela cansou um pouquinho, mas foi onde a Penha teve um pouquinho, uma pequena reação, mas nada que pudesse tirar essa vitória da Amanda Nunes, não. Eu desconfio até, Álvaro e Matheus, que a Amanda Nunes não quis finalizar. Certo? Ela quis levar a luta mesmo até o final para demonstrar que ela era melhor. Que o que aconteceu na luta passada foi um descuido. Lembra que nós até falamos aqui, talvez ela teria entrado com, não sei se salto alto, mas achando que poderia ganhar a qualquer momento, finalizar a qualquer momento, e acabou o contrário. Mas dessa vez não. A Amanda entrou concentrada. Sim. Não, foi uma vitória muito boa da Amanda, né? A gente já esperava. É uma vitória que bota aquela confiança dela, né? Aquele poder de concentração também. Eu até ia falar com o Renatinho ali sobre a entrevista dela que ela deu depois da luta, né? Ela estava falando que teve chance de finalizar a adversária, mas ela não queria, porque ela queria provar para ela mesma que era muito boa. Mas eu tive essa impressão. Isso. Então foi uma coisa dela, né? Então ela queria ter aquela volta de concentração, de força que ela tem, que a gente sabe que ela é uma ótima lutadora, tem bastante potencial, e o cinturão está com a gente, né? Novamente aí, Brasil muito bem no UFC. É isso aí. Principalmente no feminino, né? Com 2 dos 4 cinturões aí. Lutar pra gente recuperar mais um cinturão no masculino, né, Renato? Quem sabe aí, José Aldo. Pode ser. Aldo tá aí tentando aí. Tá na hora de voltar a ser campeão, né? Tá precisando. Sim, o masculino. Realmente, o masculino tá precisando aí de recuperar aí alguns cinturões. O Brasil, infelizmente, no masculino, acabou perdendo aí a hegemonia aí em várias categorias. Até por renovação, enfim, não temos mais o Anderson Silva, o próprio Glover perdeu. Ele já foi campeão já bem à frente, né? Tentou várias vezes e não conseguiu. Perdeu o cinturão, está repensando a carreira.
talvez ele abandone a carreira, e ainda tem, por contrato, se eu não estiver enganado, mais uma luta. Mais uma luta. Enfim, isso. O Brasil aí precisa também renovar um pouquinho aí os seus lutadores aí, no masculino. No feminino ainda estamos bem. Temos o próprio Davidson Figueiredo, O Charles temos do Bronx. o São Charles. os dois isso. campeões aí que a gente tem hoje. Exatamente, isso. E o José Aldo, eu acho que daqui a pouco ele vai conseguir uma chance aí de lutar pelo cinturão. Exatamente. Tem o próprio Marreta. O Marreta vai lutar no sábado, que nesse próximo sábado vai ser a luta principal. Tá numa crescente também o Marreta. O Não Marreta, vale, ele é do... não vale cinturão. Ele é peso Mas, pesado? rapaz, Acho que é peso agora pesado. deixa eu na dúvida. Eu não sei se ele é pesado ou se é meio pesado. Ele é pesado. Ele é pesado, Marreta é né? pesado. No pesado pesado mesmo. ele tem chance de conquistar, assim, um cinturão. Não, ele é meio pesado, cara. Tô vendo aqui agora. Meio pesado. Eu tô Porra, com essa dúvida. meio pesado ficar encardido pra ele, hein? Muito difícil Sim. de tirar o título do Kamaru Usman. Não é isso, Renato? É. Sim. Mas eu acho que ele vai conseguir. Vai convencer o Dana White de dar uma chance pra ele, pelo menos, tentar. Né? É. Vamos falar agora, vamos voltar pro futebol, rapaziada? Vamos voltar pro futebol? Vamos lá. Então vamos mudar aqui a tela. E agora sim, vamos falar lá do Brasileirão, que a gente estava começando a falar lá no YouTube. Rodada aí do Brasileirão, bem animada. Querem começar falando desse último jogo aí, que acabou agora? Fluminense e Santos? Fluminense e Santos, 2-2. Bom, eu acompanhei melhor o primeiro tempo, até porque pra gente entrar na live. Primeiro tempo, o Santos achou um gol e o Fluminense dominava o jogo. Chegou a ter bola na trave do Ganso. E pelo que eu vi aqui no segundo tempo, o Fluminense ainda virou, né, Matheus, rapidamente a partida. E no finalzinho o Santos conseguiu o empate. Acho para o Fluminense um empate ruim. O Fluminense tinha time mesmo dentro da Vila Belmiro. Tava vencendo o jogo. Já tava vencendo o jogo. Exatamente. Então, 3 pontos perdidos aí pro Fluminense. E é incrível, os jogos do Fluminense, Álvaro, Matheus, galera aí da Twitch, sempre são placares bailarinos. Né? Pois 2-2, 3-3. Tipo, não tem jogo com menos de 3 gols. Pois é. Ou é 2-1. Dificilmente Isso você vê o Fluminense seco, 1-0. Tempo da Copa do Brasil, mas é difícil. O Fluminense está bem no Campeonato Brasileiro. Teve o caso contra o Botafogo e venceu de 1-0. Sim, verdade. Agora, um outro jogo que eu queria falar, esse jogo eu assisti por completo. Tá? Eu sempre gosto de assistir de vez em quando algum jogo do time lá da zona de rebaixamento. Eu assisti Fortaleza e Cuiabá. Dessa vez o Fortaleza não jogou bem e ganhou a partida. O Fortaleza fez 1-0, ralou o bumbum no chão, se defendeu muito bem. O goleiro do Fortaleza não sujou a camisa praticamente. Fora de casa. Isso. Saiu da zona de rebaixamento. Na próxima rodada, o Fortaleza pode igualar. Saiu da lanterna, da zona de rebaixamento. Saiu da lanterna. Da lanterna. Isso. Na próxima rodada, ele pode igualar o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Se ele vencer e o time perder. Porém, ele não sai da zona de rebaixamento porque ele tem 2 vitórias a menos. Acho que a primeira missão do Fortaleza, amigos, Fortaleza vai ter diversos confrontos diretos agora no início do segundo turno. É pegar esses times que são tecnicamente mais fracos que ele e vencer, mesmo jogando mal. É ter resultado. Esquece a performance nesse momento e tem resultado, porque até o próprio Matheus vem falando há muito tempo. Fortaleza joga bem, não leva a sorte, não ganha. Jogou bem contra o Fluminense, não venceu na Copa do Brasil. Então, se a hora da reação tem que ser na agora. última live, que eu achava que o rebaixado ia ter menos de 42 pontos. Eu acho que esse campeonato tá um pouco nivelado por baixo ali nessa parte da tabela. E o Fortaleza já pode igualar aí a pontuação do time fora da zona de rebaixamento. Ou seja,
a missão do Fortaleza, que na teoria era muito difícil, não vem se mostrando na prática tão difícil, né? Sim. A gente já falava que o Fortaleza ainda tinha chances pelo time que foi montado também, pelo o foco da temporada, né, do Fortaleza. Lógico que fez história na Libertadores, saiu nas oitavas de final, perdeu para o grande time Estudiantes. Ainda está vivo ainda na Copa do Brasil, mas é difícil, ainda mais pelo momento que o Fluminense vem passando também. Mas eu acredito que o Fortaleza tem chance. É difícil. Ainda tem lutar contra outros times, seus adversários, né? Tem que torcer para os outros de cima perderem também. Então, e tem um número de vitórias, né? Que sim, pode ser lá na frente decisivo. Ele pode acabar o campeonato com o mesmo número lá de vitórias, o mesmo número de pontos, com o primeiro fora da zona de rebaixamento, e acabar não se salvando por esse número de vitórias. sim. Então, mas o Fortaleza tem que vencer. Se não vencer esses times que estão lá o confronto direto, né, como dizem, vai ficar muito difícil. Sim. Agora, que é o primeiro critério de desempate, né? Bom lembrar aí. Exatamente. Agora, isso mesmo, o primeiro critério de desempate, tá certíssimo. Agora, teve o jogão também, né, Álvaro? Né? Teve. Atlético, jogão surpreendente. O Internacional 3-0 no Galo. Golaço do Maurício, hein? Golaço do Maurício. Canhoto lá de fora. Eu fiquei surpreso, amigos. Não esperava, não. Também não. Lanço aqui para vocês. O problema não era só o treinador. Mas aí eu ouvi hoje nos programas esportivos, de alguns canais, que os jogadores não estavam insatisfeitos com o Turco Mohamed. Eles estavam fechados com o treinador. Mas aí você é muito imediatista, Renato. O cara saiu ontem e você quer que hoje já dê resultado. Não, você não entendeu o que eu falei. Eu tô perguntando se o problema era o treinador. Mas era, concorda? Então, meu amigo, eu acho que era. Vamos lá. A Libertadores é amanhã, depois da manhã. Palmeiras e Atlético Mineiro. O Cuca foi contratado para bater o Palmeiras na Libertadores. Se o Cuca não ganhar do Palmeiras na Libertadores, acabou. Primeiro jogo é onde? Só vai ter o Campeonato Brasileiro. Concorda? O primeiro jogo é onde? Quarta-feira, no Mineirão. Mineirão, né? O Atlético tá jogando nada. Fecha a casinha, joga pra ser 0-0. Então, Atlético hoje não joga nada. Não tá jogando nada. Na minha opinião, o problema do Atlético não era o treinador. Não era o treinador. Eu acho que... Sabe por que eu acho que é, Matheus e Renato? Porque o time, o elenco é bom. Quando o elenco é bom e não tá sendo bem montado, pra mim a culpa é do treinador. O que você acha, Matheus? Eu acho que o problema do Atlético acredito que é muito mais falta de atitude e inspiração. Acho que tá faltando um pouquinho isso pro Atlético. Acho que o time acabou se acomodando um pouco, né? Depois da última temporada também, conquistou tudo. Aí você ficou, você se sentiu confortável também com o Cuca, e depois o Cuca sai, aí depois entra outro novo treinador, outro pensamento. Então, eu acho que isso que está faltando um pouquinho para trás, um pouquinho mais de atitude dentro de campo, um pouquinho mais de inspiração, porque o elenco a gente sabe que é bom, né? Então... Fora que alguns jogadores do Galo Mineiro, eles até agora eles olham o Cuca atravessado, porque Cuca historicamente, querendo ou não, mas ele teve um problema para resolver. Todos os clubes que ele é campeão, ele sai da mesma forma. Ele ganha, tá tudo bem, tudo tranquilo, e do nada ele vai lá e ele pede para sair. Então, isso eu já ouvi outras pessoas, o pessoal da imprensa falando, então o pessoal da imprensa mineira mesmo, nas rádios de Minas, que alguns jogadores do Atlético Mineiro ainda não engoliram a saída do Cuca no final do ano, que foi próximo do Natal, enfim, e que o Cuca, infelizmente, é assim, ele toda vez que ele ganha um título muito importante, que ele é campeão, vocês podem ver, o trabalho dele não tem continuidade. Vamos ver se agora ele pode levar o Atlético ao título da Libertadores e ao Campeonato Brasileiro ainda. Tem chance nos dois. Mas eu acho que, até porque, Álvaro, o Cuca, historicamente, os trabalhos do Cuca
não dá o resultado logo de cara, pode ser que o Atlético Mineiro, quando começa a jogar, a evoluir com o Cuca, já seja tarde demais. exatamente. Agora, tem gente que acha o seguinte, que o Cuca saiu tem 5, 6 meses, quer dizer, 8 meses, vai. O time não pode ter esquecido a forma de jogar com ele. Pode, mudou jogadores que estavam em grande fase no ano passado, esse ano não estão tão bem. E a própria motivação que você falou aí, se os caras realmente não quiserem, não tiverem afim... Exatamente. É difícil. O que faltou o Galo o ano passado? Era a Libertadores. Eu acho que a ambição tanto do torcedor como dos jogadores era o seguinte: não, nós temos que bater campeão da Libertadores esse ano. Se ganhar a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro de novo, ótimo, maravilha. Já saímos da fila do Brasileirão, somos o atual campeão da Copa do Brasil. Mas a Libertadores não. Libertadores é o nosso sonho. A gente tem que ir com toda a vontade, toda a garra para cima do Palmeiras. Mas eu não estou sentindo isso, não. Estou achando que vai acontecer isso mesmo que você falou. Eles vão fechar a casinha para continuar, para levar o jogo pro Allianz e continuar vivo. Vamos falar dos confrontos da Libertadores, então? Vamos lá. Atlético Mineiro e Palmeiras, cara, que a gente já tá meio que começou a falar. Pra mim, o Palmeiras é muito favorito. Entra como um favoritaço. Sim. Entendeu? Diferente do ano passado, que o Galo era o favorito, o Palmeiras jogava de uma outra forma, é isso aí. O Palmeiras hoje é favoritaço. Se o Palmeiras oscilar, tá arriscado na ganhar o jogo do Atlético. Se ele oscilar, tá arriscado na ganhar o jogo do Atlético. E assim, é o que você falou. Fechou. Vamos se manter vivo pro segundo jogo. Mas eu concordo, favorito. E uma coisa que atrapalha mais ainda pro Atlético é que o primeiro jogo é no Mineirão, cara. E o Atlético, nesse momento, Matheus, tá muito mal. Vai ter que realmente, teoricamente, entrar para não perder. Sim. E só falando um pouquinho dessa comparação do Turco e do Cuca, né? Quando o treinador... Na primeira passagem do Cuca, do Atlético Mineiro, pelos bastidores que eu acompanho, né, do Galo, falaram que o relacionamento do Cuca não era tão bom. Já com o Turco era bom. Então você vê um pouquinho de desconfiança com os dois, né? Pelo que o Renato falou, os jogadores estavam fechados também com o Turco. Então, assim, é o que a gente está falando. É o que está faltando. Pelo que eu estou observando, assim, do Atlético Mineiro, o que está faltando mesmo é aquela atitude, mudar a atitude, um pouquinho de inspiração, ter mais alegria de jogar, né? Então, acho que isso que está faltando. Sim, foi até bom você lembrar isso aí, porque eu lembrei de uma entrevista do Cuca, que ele fala o seguinte, isso já tem até um tempinho, ele extrai tanto em um período curto dos jogadores, mas extrai, cobra tanto que desgasta a relação. Então talvez esse seja um dos motivos do Cuca nunca querer continuar um trabalho vencedor no outro ano. Por quê? Porque ele sabe que é o seguinte, quando você está lá em cima, a ideia é o quê? Você continuar se mantendo, não é descer. Então, ele sabe que para isso acontecer é muito difícil. Então, talvez seja um dos motivos dele sempre se afastar, porque acaba sendo um relacionamento que acaba se desgastando. Sim, mas ele é ótimo treinador. O Pepe Guardiola tinha muito esse problema também, né, Matheus? Sim, no livro do Guardiola, eu tenho, né, 2 livros, eu li o primeiro livro dele. Ele fala, né, quando ele saiu do Barcelona, ele saiu por conta disso, não conseguia mais extrair o potencial dos jogadores. E quando você não consegue extrair o potencial dos jogadores, você não tem muito o que fazer. Então ele prefere acabar saindo. E os dirigentes queriam que o Guardiola ficasse no Barcelona, mas ele preferiu, pelo que ele conquistou pelo Barcelona, pelo que ele construiu dentro do clube, então ele preferiu sair e buscar novos desafios, né? Então, eu acho isso normal, tipo, do treinador. Assim. Não acho não, cara, porque ele tá num time campeão, quer sair, todos eles reclamam que não tem continuidade, que não deixam trabalhar, que não dão tempo. E aí quando o cara é campeão, já quer meter o pé, sei lá. Aí o Guardiola ficou bastante tempo no Barcelona, né? Não, no caso do Guardiola, beleza, ok. Ele ganhou tudo lá. Como ganhou no Bayern também. Não, no Bayern ele não ganhou a Champions, não. Ele foi campeão mundial com o Bayern. A Champions ele não ganhou, exatamente. Mas ganhou, tirando a Champions, na verdade só ganhou a Champions no Barcelona. Sim.
Ele só ganhou a Champions no Barcelona. Vamos voltar aqui pro Brasil. Vamos lá pra Europa. Corinthians e Flamengo. Um jogo interessante de se ver. A gente sabe que o Corinthians, no último confronto com o Boca Juniors, ganhou casca, vem motivado para esse confronto. O time do Vitor Pereira vem ganhando personalidade. É um time. E o primeiro jogo é em casa do Corinthians, né? A gente pode ver aí. É jogo em casa e o Corinthians vem invicto, vem numa situação muito boa dentro de casa. Assim, lógico que a gente sabe que o Flamengo é favorito pelo elenco, pelo momento que vive. Mas o Corinthians pode complicar o Flamengo. Tá quieto. Pode. E aí, Renato? Jogo encardido, vai ser um jogo muito difícil. Eu tô ouvindo muita gente falar, vai ser um jogo de trocação. Que agora o Corinthians... Difícil. Acho difícil acontecer isso. Mesmo o Corinthians com seus novos jogadores, os reforços, só tem um jogador, se eu não estiver enganado, machucado, que é o Renato Augusto. Então o Corinthians vem praticamente com sua força máxima. Não é o Corinthians que jogou contra o Boca, é um Corinthians melhor. Então, aquele Corinthians contra o Boca, nós só cobrávamos... Ninguém cobrava nada, né? O resultado estava ótimo. Agora o Corinthians tem que começar a ter desempenho. Eu acho que o Corinthians não vai sair para cima do Flamengo de qualquer forma. Acredito que, com a pressão da torcida, começo do jogo, vai lá, vai tentar beliscar, vai tentar fazer um gol. 10, 15, 20 minutos. Não conseguiu, vai dar a bola pro Flamengo. Vocês não são um malvadão, não são os melhores? Vem pra cá, vem pra cima. Eu acho que vai ser um jogo muito estudado, cara. Não tô achando que vai ser um jogo de trocação, não. O Corinthians com 2 reforços aí que já estrearam, o Balbuena, o zagueiro Balbuena, e o volante Fausto Kubera. E os dois já se encaixaram muito bem, né? Exatamente, mas informações de São Paulo que Vitor Pereira tá com receio de colocar o Gil e o Balbuena juntos, né? Por conta da idade, da velocidade ali do time do Flamengo. Mas são grandes jogadores. Seria de Balbuena e João Vitor? Balbuena e João Vitor? João Vitor já foi embora, já? Acho que já. Eu iria com os dois caras experientes. Isso aí é jogo pra cascudo. Então, eu iria com os dois, até porque o sistema defensivo do Corinthians, a gente já comentou aqui, dificilmente o Corinthians, quando sai na frente, toma uma virada. É um time que consegue se postar muito bem defensivamente. Então, eu acho que o Vitor Pereira não vai lançar o time dele à frente. É difícil saber qual é a escalação do Corinthians, porque o Corinthians não posta mais, não tem mais aquela lista de relacionados. Vitor Pereira não quer mais. Então, você só fica sabendo a escalação do Corinthians 45 minutos, uma hora antes da partida. Então não dá para você ter uma noção. Ele pode surpreender ali na escalação. Dizem até que o Roger Guedes pode ser barrado, né? Vamos ver. E a escalação do Flamengo, Renato? Vai entrar com Pedro e Gabigol, como tem jogado? Sim, o Flamengo vai entrar com o que tem de melhor. É com o time que jogou contra o Atlético Mineiro, o time que jogou contra o próprio... nas oitavas de final da Libertadores. O Vidal, o João Gomes. Eu acho que para esse jogo, para a Copa do Brasil depois, não vai ter o Thiago Maia, que vai estar suspenso. Aí o Vidal vai entrar. Mas para ser titular amanhã, eu acho que vai entrar com o Thiago Maia, João Gomes, Davi Luiz, todo mundo que tiver em perfeitas condições desse time. Eu acho que ele vai. Que o Vidal ele não vai mudar nada ainda, né? Ele não jogou 90 minutos ainda, né, o Vidal. Não, eu acho que o Vidal vai passar a ser titular a partir do jogo contra o Atlético Paranaense. Se ele for bem. Porque aí ele vai entrar como titular, não vai ter outro para colocar. Aí ele vai entrar como titular. Aí pode ser que dali para frente ele assuma titularidade. Até lá, eu acho que o Dorival vai manter um meio campo com o Thiago Maia e o João Gomes. E na frente para jogar os dois. Gabriel, que não pode perder, né? Esse monte de gol que o Gabriel anda perdendo. E o iluminado Pedro. Vai ser um jogão, mas acho que vai ser um jogo estudado. Mas vai ser um jogão. O Flamengo é favorito. O Flamengo é favorito no confronto, mas tem que ter inteligência na partida de amanhã. Também não pode ir para cima do Corinthians de qualquer forma, porque o Corinthians, como o Matheus falou, na Arena Corinthians é muito forte. É um time muito forte. Difícil, e o Atlético Paranaense Estudiantes? Jogaço. Primeiro jogo vai ser na Arena da Baixada.
O Estudiantes entra como favorito? Não. Vejo um Atlético mais favorito do que o Estudiantes. E é um jogo que o Atlético vai ter que já... aí em casa, hein, na competição. Sim. E por isso que o Atlético já tem que fazer o resultado logo em casa, né? Porque se levar a La Plata, vai ficar difícil. E eu acho o Estudiantes... fica mesmo. Foi o que aconteceu Foi o que aconteceu aí com o Fortaleza, que a gente falou, né? Sim. Estava fazendo um resultado bom em casa, não fez e foi eliminado sem sustos, né? O Estudiantes dominou a partida. 3-0? Eu acho. Acabou. Eu assisti o jogo, foi um passeio. Eu acho, Álvaro, que o Estudiantes leva um favoritismo sim pela campanha que fez na fase de grupo da Libertadores. O Atlético Paranaense tem que fazer o resultado de qualquer forma em casa para continuar vivo na competição. Mas pode empatar em casa, vai continuar vivo. Pode. Mas aí a gente conhece o estilo Felipão. Né? Provavelmente se o Atlético Paranaense sai com resultado positivo, uma vitória, mesmo que seja de 1-0, lá na Argentina vai jogar o ônibus, vai botar 2 ônibus ali na frente e vai ser difícil para o Estudiante. Acho que o Estudiante leva uma ligeira vantagem nesse confronto. Mas eu não descarto. O Atlético Paranaense pode, um técnico que tem copeiro, bater o Estudiante. E só para fechar, para não passar batido, Vélez Sarsfield e Talleres mais equilibrado, galera. Esse aí... Eles não estão fazendo... Os dois estão fazendo um campeonato argentino bem ruim. Nesse momento aí, 25º e 26º colocados, de 28. O campeonato começou há menos tempo que o Brasileirão, né? Então tem 11 jogos aí disputados, mas não são favoritos aí a ganhar o campeonato argentino. Pode dar qualquer um nesse confronto. Qualquer coisa que a gente falar aqui pode ser chute. Pode dar qualquer um, é muito equilibrado. Se tivesse o Boca ou o Vélez, aí a gente mais o Boca ou o River, mas Vélez e Talleres. Engraçado que olha só que legal. O treinador do Vélez, que é o Cacique Medina, que era do Internacional, que antes do Internacional era treinador do Talleres, que colocou o Talleres na Libertadores, e agora que ele vai afetar o Talleres no futebol. É doido. Doideira, exatamente. Vou falar pra vocês, esse confronto tá chegando até de repetir pros pênaltis. Verdade. Equilibrado. Eu acho que eu vejo o Vélez jogando mais futebol do que o Talleres. Acho que eu vejo. E já que você falou do Internacional aí, do Cacique Medina, Internacional vai pegar o Melgar na Sul-Americana, né? Falando aí rapidinho dos confrontos dos brasileiros, Internacional pega o Melgar, o Atlético Goianiense pega o Nacional. Nacional com Suárez. Vai jogar? Suárez já tá. Pode jogar? Vai jogar. Que beleza. É bom pro Atlético Goianiense, hein? Deve ser o jogo mais importante aí da história do Atlético Goianiense. Já foi campeão da Copa Verde, mas chegar no Atlético Goianiense dos brasileiros aí é o que tem a tarefa mais difícil. Difícil. E o São Paulo que vai enfrentar o Ceará? São Paulo e Ceará. Cara, o Ceará vai ser equilibrado. Porque o São Paulo agora largou mão do Brasileirão e inverteu a situação, tá tentando colocar o melhor time nas Copas. Então, e o Ceará não é o Ceará do Dorival Júnior, aquele Ceará imbatível, que não perdia para ninguém na Sul-Americana. Marquinhos Santos é bom jogador, bom treinador, mas tem uma forma diferente de ver de colocar o time em campo um pouquinho diferente do Dorival Júnior. Time mais conservador, né? Exato, isso, um time mais conservador. Acho que se fosse aquele time do Dorival, ia ser difícil para a bola que o São Paulo tá jogando. Agora, o Ceará teve uma quedinha, é muito equilibrado, cara, é muito equilibrado. Hoje. Primeiro jogo é em casa, São Paulo? Vamos ver. Primeiro jogo é no Morumbi. O Ceará teve a melhor campanha. Matheus, o Ceará tem 100% de aproveitamento na competição.
Sim, foi o melhor brasileiro sul-americano. É a melhor campanha até agora. Sim. Da história. Hoje o São Paulo precisa fazer o resultado no Morumbi. E o Ceará Se pode o São fazer Paulo história. O Ceará pode ser o primeiro time do Nordeste a chegar numa semifinal de Sul-Americana, hein? Isso é legal. Primeiro time do Nordeste chegar. Já tiveram outros times do Nordeste quando a competição era a Recopa. Era a Recopa, não, é a Comebol. Comebol. Até o Bahia. O Bahia chegou recentemente a umas quartas de final. Foi o máximo que um time nordestino havia chegado. Foi até eliminado para o Atlético Paranaense. Não. O Ceará pode chegar na semifinal. Campeão. Exatamente. Seria um feito e tanto para o time cearense, né, para o Nordeste aí, os clubes nordestinos. E seria a primeira chance de final internacional para o Ceará. Sim. A final da Sul-Americana, nós até comentamos aqui que não seria mais no Brasil, por conta da eleição, vai ser na Argentina. Tá? Não tem nenhum argentino na disputa, né? Não tem nenhum argentino na disputa. Não tem nenhum argentino. Então vai acabar sendo um campo neutro. Agora, o outro confronto é Inter, não é isso? Inter e Melgar. Aí o Inter é favoritaço, né? Favorito. Vem com uma campanha muito... Na verdade, sim, não tão boa, mas conseguiu uma vitória heróica, né? Sim, o Inter evoluiu bastante na Sul-Americana. Conseguiu uma vitória heróica contra o Colo-Colo, não é? Foi contra o Colo-Colo, isso aí. Isso. E ganhou força, ganhou casca, ganhou moral. Eu acho que o Inter vai ser semifinalista, assim, dessa Copa Sul-Americana. Acho que o Atlético Goianiense é o que está correndo mais risco. Vamos falar então agora, para fechar aí o programa de hoje, da Copa do Brasil, Matheus Renato. Tiveram jogos aí de ida nessa semana. Então, vamos falar aí de quem saiu bem, quem saiu mal, quem continua como favorito. O Atlético Goianiense surpreendeu alguns, hein? Sim. Ainda acredito na classificação do Corinthians, mas complicou. Mas pelo menos agora eu acho que está ali 55% a 45%. Porque o Atlético Goianiense da Copa do Brasil não é o Atlético Goianiense da Sul-Americana. Não tem alguns jogadores já jogaram a Copa do Brasil por outros times, então não podem jogar pelo Atlético Goianiense. Então, como o Atlético Goianiense tem um elenco curto, ele precisa também sair dessa zona desconfortável do rebaixamento no Brasileirão. Como o jogo é para daqui a 2 semanas, não é isso? Sim. Pode ser que tenha jogadores lesionados, eu não sei como que vai ser até lá essa administração de elenco do Jorginho. A gente não sabe nem se o Jorginho vai ser treinador até lá, né? Porque ele tá matando... ele tá matando um leão por dia lá e... Vem fazer um bom trabalho, Jorginho. Sim, e como o presidente do próprio Atlético Goianiense falou, futebol é resultado e se o Atlético Goianiense continuar nessa situação, apesar de ir bem nas Copas, mas continuar nessa situação delicada no Brasileirão, sentir que o time não vai reagir, pode ser que haja uma troca no comando. Eu, hoje, deixaria o Jorginho, pelo menos até o jogo da volta contra o Corinthians. Não tentaria mudar nada, não. Matheus, e o Leão aí, o Fortaleza, no primeiro jogo contra o Fluminense? Foi um bom jogo. O Fortaleza deu azar aí nesse jogo. Teve um gol anulado. Mas o Fluminense foi melhor na partida, conseguiu controlar bem o Fortaleza. O Fortaleza ainda teve 2 bolas na trave ainda. Pois é. Então, assim, faltou um pouco de sorte o Leão da PC aí. Jogou bem, Jogou bem, foi um jogo legal de se ver, um jogo interessante. Mas ficou difícil, né? O Fortaleza. A gente sabe também que o favoritismo é do Fluminense, pelo momento que vive, pelo elenco que tem. Eu acho que o Fluminense tem tudo para avançar ainda, mas jogar no Maracanã ainda. Então o Fluminense tem tudo para... Fez o resultado, tem tudo para passar aí de fase. É difícil pro Fortaleza, mas não é impossível. Sim. O Fluminense fez a vantagem, vai jogar aí com o apoio do seu torcedor. Mas, vamos ver. Mas eu ainda acho o Fluminense favorito, sim.
Flu já tá com um pezinho na semifinal? Flu? Sim. Tudo. Sim. Um pé e meio, vai. Um pé e meio? Um pezinho na final? Se passar pelo Atlético Goianiense? Se o Atlético Goianiense chegar à semifinal, o Fluminense vai ser o favorito. Vai passar o Atlético Goianiense, hein? Agora, já imaginou se for Atlético Goianiense e Fortaleza? A semifinal? Isso é legal, hein? Olha, Isso é legal, hein? pode acontecer, futebol. Pode, claro. Pode acontecer. Eu queria ver um Fla-Flu na final. Pode Seria bom, hein? Flamengo, mas o Flamengo não começou muito bem não, hein? Deu azar, ô Renato. Teve azar, teve uma péssima arbitragem. Jogo encardido também, difícil. Teve falta de competência também. Gabigol perdeu muito gol. Filipão meteu aquele ônibus lá na frente da defesa. E não tá errado, Filipão veio pro Rio. Não tá errado o Filipão. Eu vi muita gente falando o seguinte. Ele utilizou o recurso que ele tinha. Ele tomou um nó tático, ele foi isso e aquilo. Meu irmão, o jogo foi 0x0, meu irmão. Não tem nó tático nenhum. Se alguém deu nó tático, alguém foi o Filipão. Sim. Sabe por quê? É só você. Sabe por quê? Renato, quando o Filipão tomou 7x1 da Alemanha no Maracanã, todo mundo falou o quê? Porra, que jogar de igual para igual, de peito aberto, contra a Alemanha. Não podia ter feito isso e tal. Então, o Matheus, acho que ele aprendeu alguma coisa com 7x1, botou o timezinho dele na casinha, dentro da área, Sim. defendeu, todo mundo defendendo, segurou o 0x0. Álvaro, ele queria voltar vivo, e assim, ele queria voltar vivo pro Paraná. E é só rapidinho, o técnico bicampeão da Libertadores, como que foi campeão das 2 últimas Libertadores? Agora o time mudou a forma de jogar, mas era assim. O Palmeiras jogou contra o Flamengo de que forma? Defendendo. Ativa. Contra o Santos na final da Libertadores, o Palmeiras tinha mais time. E saiu aquele gol só nos acréscimos, enfim. Então, cara, cada um utiliza a arma que tem. Foi válido do Filipão. A gente pode não gostar, mas a gente tem que respeitar. E depois desse jogo, o Filipão foi esculachado aí pela torcida, falando que ele é o inimigo do futebol. Não faz bem. Qual a torcida? Qual a torcida, né? Eu acho que a torcida do Atlético Paranaense não ficou nem um pouco triste, pô. Gostou. Né? Então, só que ele vai ter que sair pro jogo, né? Sim. E a gente sabe que o Atlético dentro de casa... lá no Paraná ele vai ter que sair pro jogo. Na Malá é outra história. Lá é outra história. Com a pressão da torcida. E o que ele vai fazer? O que ele vai pensar? Eu vou sair de qualquer forma, vou tentar atacar o Flamengo, aí eu tomo um gol, tomo um segundo, e aí? Eu acho que não. Acho que vai sair pra atacar, não. Também acho que não. Vai não. Acho que pode ser que nos primeiros minutos de partida, o apoio, aquela pressão da torcida, ele tente fazer alguma coisa, mas depois ele vai entregar a bola também de novo, a fazer igual o Corinthians. Acho que a mesma coisa que o Corinthians vai fazer. Toma a bola. E aí, resolve. Pra fechar, Matheus, São Paulo e América. São Paulo fez o primeiro resultado, 1x0. Sim. Nada muito surpreendente. E vai ter o segundo jogo aí pra decidir. São Paulo até fez um bom jogo contra o América Mineiro. Tivemos um pênalti ridículo batido pelo Iago Maidana, né? Podia ter empatado. Era pra ter sido 1x1. Mas o São Paulo fez o dever de casa, venceu o América Mineiro. Era o favorito para essa primeira partida. Teve até a estreia do novo meio-campo aí de São Paulo, argentino. Bom de bola aí. Mas agora vamos ver, né? Lá na Independência, como que vai ser esse jogo. O América Mineiro jogando em casa é um time que já complica já as coisas. Vai ser um jogo interessante para se ver no jogo da volta. Vai ser um jogo aberto. O América Mineiro tem chances ainda, mas eu acho que São Paulo já está com um pezinho já na semifinal aí. Eu acho que o América Mineiro, eu acho que é um confronto aberto. Sim. Até pelo que o São Paulo vem jogando, até pelas lesões, então a gente nunca sabe que time de São Paulo vai entrar em campo. E a gente sabe também que o Mancini ele surpreende na Copa do Brasil, né? Já mostrando. Exatamente. Não vou nem falar pelo apoio do torcedor do América Mineiro, não, porque pelo que eu vi na Libertadores, o torcedor do América Mineiro não é esse torcedor que vai empurrar o time para frente, que vai ser o 12º jogador e vai ajudar muito a equipe. Não, acho que
São Paulo é o favorito porque fez 1-0, tá aberto ainda o confronto. E, cara, depende do América Mineiro. O América Mineiro o América Mineiro não jogando nada. Só não empatou o jogo porque o tal do Maidana bateu aquele pênalti de maneira, porra. Ridículo. Eu queria imaginar se fosse no time aí de vocês, o que vocês iam falar do Maidana? Vou te falar, cara. Não pode. Não pode. Falta até de profissionalismo. Vou falar pra você, foi pior do que o pênalti que o Alexandre Pato? fez contra Alexandre o Grêmio. Pato? Sim. Alexandre Pato. Pois é, cara. Bom, vamos encerrando então a live. Galera, muito obrigado aí quem assistiu a gente. Continue acompanhando aí cortes ao longo da semana no YouTube. Vejam aí nas nossas redes sociais. A gente tem Instagram, Twitter. A gente está sempre informando aí vocês. E aí a gente vai informando para vocês onde vai ser a live da próxima semana. Muito obrigado quem participou, quem assistiu com a gente. Obrigado, Matheus. Obrigado, Renato. Semana que vem Valeu, de novo, Alvo. hein? Até a próxima, Renatinho. Segue a gente aí, galera, na Twitch, se inscreve lá no YouTube, deixa o like lá e curte a gente aqui também. É muito importante para o nosso trabalho. Sim. Obrigado, Elianã. Boa noite. Obrigado, Matheus. Valeu, Lauro. Valeu, Renatinho. Desculpe pelos erros aí que acontecem, mas aos poucos a gente vai sempre crescendo, sempre aprendendo aí com os erros. Mas a próxima conversa já está marcada na próxima segunda-feira e vamos que vamos. Boa. É isso aí. Isso aí. Valeu, galera. Até a próxima. Valeu. Tchau. Até a próxima. Boa noite a todos. Boa semana.